Bom dia, coisa boa recebê-los aqui no colégio, nessa manhã que não está tão fria, está melhorando um pouquinho, não está? Mas hoje nós vamos dedicar ao programa bilíngue, e o sábado vai ser todo dedicado a esse programa. As crianças estão em atividades, as crianças a partir do infantil 2 ao 5º ano, e os adolescentes de 6º, 7º e 8º anos também. E nós temos procurado no colégio aproveitar as oportunidades para os adolescentes terem contato com as crianças, seja em brincadeiras, em alguma atividade pedagógica, porque a gente compreende que esse contato, ele favorece o desenvolvimento de muitas coisas no adolescente. A bondade, né? O cultivo aí de alguns valores, a importância de se colocar também no lugar do professor quando eles têm que coordenar alguma atividade para os menores. Então, sempre que a gente tem oportunidade, a gente procura aproveitá-la para favorecer esse contato dos adolescentes com as crianças. Então, as atividades vão ser coordenadas pelos professores do 7º e do 8º anos, para os pequenininhos. Depois vocês podem perguntar para os filhos, inclusive para os filhos adolescentes, como foi essa experiência. Além disso, nós pensamos que seria importante a gente dedicar também um momento para uma troca de experiências com vocês em relação ao nosso programa e aos módulos que nós temos procurado desenvolver também com os nossos alunos. É interessante que a visão sempre nossa tem sido de formação integral. Então, quando a gente pensa no pedagógico, a gente pensa de que forma que nós podemos desenvolver esse trabalho para favorecer o desenvolvimento humano, o desenvolvimento integral dos nossos alunos. Então, nós vamos apresentar um pouquinho para vocês a coordenadora do nosso programa bilíngue, que é a Vera Amaral, ela que vai coordenar essa atividade, e ela vai apresentar vai falar um pouco sobre o programa, e depois nós vamos contar com a participação de 3 ex-alunos, muito queridos. Estão aqui, cadê o Paulo? Né? A Lilian Birro, o Adriano Machado e o Paulo Honório. São 3 ex-alunos e cada um vai falar sobre uma parte não vão falar sobre o programa, mas algo que a gente tem procurado desenvolver com os alunos. Então, a Lilian vai falar sobre educação financeira, o Adriano vai falar sobre educação tecnológica, o Paulo Honório vai falar sobre o empreendedorismo, e a Vera, além de fazer a abertura, ela vai falar também sobre home skills, sobre educação para o lar, que são os 4 módulos que a gente desenvolve no nosso programa. No mais, agradecer aí a presença de vocês, a participação de vocês, que vocês saiam daqui sentindo que valeu a pena, que foi uma manhã muito proveitosa. E cada um vai fazer a própria apresentação. Nós achamos melhor dessa forma. Muito obrigada, então, e um excelente curso para todos nós. No final, eu vou falar. No final, nós vamos projetar um quadro com os locais que vocês vão pegar as crianças, tá bom? Aí, se a Vera ou eu voltamos para projetar esse quadro. E vamos ter também uma feira que depois nós vamos falar sobre ela. Obrigada, então. Bom dia. Nosso curso é sobre o programa bilíngue, mas vai ser em português. Combinado? Mas é uma alegria enorme para mim ter essa oportunidade de reencontrar a muitos, né? Ver também vários pais novos que eu não conhecia. E fiquei assim grata também pela oportunidade de falar novamente sobre o programa bilíngue, né? Nos encontramos aqui em 2019, quando esse programa teve início, né, trazendo as explicações. E hoje, nossa expectativa é de que todos saiamos daqui, né, mais entusiasmados ainda com o programa bilíngue, né, compreendendo um pouquinho mais, sentindo um pouco mais o seu valor para a vida dos filhos, né,
e que a gente possa também sair com mais elementos para compreender por que a conquista da segunda língua é imprescindível nos momentos atuais, né? Então, a gente espera trazer muitos elementos para que nós compreendamos mais ainda, né? Eu sei que todos já sabem que isso é muito importante, mas a gente quer sair daqui hoje assim convencido de que é fundamental a segunda língua, e no nosso caso, inglês. Então, eu vou começar projetando uma imagem. Não está passando. E eu vou mostrar para vocês aí, quero que vocês comprovem, né, que inglês agrega valor. Olha lá. E isso não é coisa de internet, não. Foi uma professora que fez a foto e me mandou. Vocês veem que não dá para ver, mas a etiquetinha lá de uma padaria lá na Pampulha. Então, olha lá, ó, o bolo é R$ 4,99, mas se for um cake, é R$ 6,99, né? Então, não deixa dúvida de que inglês agrega valor, né, gente? Com certeza. Bom, eu vou ter um probleminha aqui. Ah lá. Então, vamos lá. Vamos fazer os testes, né? Vocês sabiam? Vocês sabiam? Tá bom, obrigada. Vocês sabiam que hoje nós temos mais falantes de inglês, né? Olha que interessante, mais falantes de inglês como segunda língua do que nativos propriamente da língua inglesa. Olha que coisa interessante, né? Vou mostrar para vocês esse quadro. Ó. Esse quadro é de 2022, é uma estimativa bem recente. Vocês vejam que hoje já se somam mais de 1 bilhão de pessoas que falam inglês no mundo como segunda língua, né? E se a gente soma os falantes que falam inglês como primeira língua, mais os de segunda, nós temos aí quase 1,5 bilhão de pessoas que falam inglês, né, no mundo. E isso já supera o número de pessoas que falam mandarim, que até há pouco tempo atrás, e vejam que supera os nativos, mais os que não são nativos e que falam mandarim como segunda língua. Eu tentei abrir a água, não consegui. Alguém pode abrir para mim, para eu não distrair? Obrigada, está escorregando. Bom, então, esse aí é um dado interessante para nós, porque a gente vai ver que o inglês é a língua mais falada do planeta, né? Então, isso já é um dado importante para nós. Podemos passar, por favor. Vocês sabiam que o inglês é a língua oficial do céu? Uma vez eu comentei isso com um aluno e ele falou assim, como assim? Como assim? Lá eles falam... Ele achou esse céu que era lá. Ele falou, lá eles falam inglês, né? Então, olha que interessante. É a língua oficial dos ares, né? Independente de onde os voos estejam transitando, né? A comunicação dos pilotos com os passageiros, com as torres, né? Independente do território onde eles estejam sobrevoando, sempre será em inglês. É claro que podem ter outras línguas, né? Mas sempre será em inglês. É a língua oficial do discurso internacional, a língua oficial da ONU, da União Europeia, de organismos internacionais diversos, né, diplomáticos. É usado oficialmente para firmar acordos entre nações. Então, língua oficial para acordos entre as mais diversas nações, fazer negócios que extrapolam fronteira, né, contratos redigidos em inglês. Os líderes mundiais, né, reúne líderes mundiais para apresentar aí eventos globais envolvendo diversas nações. Então, nós vamos imaginar a seguinte situação. A gente está lá na Grécia, né? Acabamos de chegar e tivemos um problema lá, ou com a mala perdida, ou com a nossa reserva. Pode dar um cliquinho, olha lá, ó, estamos nós lá. E a gente não consegue falar grego. Alguém aqui fala grego? Então, a gente já passa um aperto danado, né? Mas, se a gente sabe falar inglês, nos salva, não salva? E isso não é só na Grécia. Em qualquer parte do mundo, sempre vai ter alguém, principalmente em locais turísticos, que fala inglês, né? Então, vejam que competência importante esta de adquirir uma língua franca, que o inglês é a língua franca, né? Capaz de possibilitar entendimento entre as pessoas, para resolver problemas, né? Para se bastar encaminhando as suas situações, para viajar,
para fins acadêmicos, e a gente ainda vai ver muitos outros aspectos, né, tentando mostrar aí, de fato, a relevância de saber o inglês hoje. E mais do que ter conhecimentos básicos, é importante ter uma tranquilidade, um conforto, né, para se comunicar. Algo importante que vem acontecendo em entendimento dos acadêmicos, linguistas do mundo todo, é que aquela fase do inglês perfeito acabou. Então, isso é um alívio para nós também, não achar que tem que falar o inglês perfeito, a menos que para fins específicos, né, seja exigido. Mas hoje o bom inglês é o que não quebra a comunicação, é o que permite a fluidez na comunicação. Então, isso é ótimo para nós, né? Isso é muito bom, ficou mais ao nosso alcance. Pode passar, por favor. Então, olha só. Bom, vai ter um probleminha ou outro aí, né? Mas eu queria fazer um exercício com vocês. Agora, eu não sei se vai ter muita graça, mas eu vou fazer um exercício. Vou pedir para vocês lerem uma frase para mim. Tem algum voluntário? Depois que vocês virem, ninguém vai fazer, né? Tá vendo? O bom era eu passar, né? Então, não, ninguém? Pode passar, por favor. Lê para mim, Liara. Ah lá. Alguém consegue ler, gente? Não, né? Ei, vai. Noiu. Olha só. É difícil, né? Bom, vamos passar a próxima. Aí, ó. Aí, quem lê para mim? Tem um voluntário aí para ler para mim? Podem ler sem constrangimento. Se fossem os meninos, eles já estariam brigando para falar aqui, ó. Por favor. And unites the world. É isso aí. Já ficou mais familiar, não ficou? E mesmo quem não sabe nada de inglês, tem palavras similares ali, não é? Important, né? Unite, dá para dar uma, não é? Já ficou mais familiar. E a próxima? Todos confortáveis para ler, não é? Então, o que esse exercício nos fala? Nos fala, pelo menos a mim me fala, que se eu não consigo ler, entender uma língua, eu sou analfabeta naquela língua. Se eu estou num país em que eu não leio, não falo, não escrevo e não entendo o que eu... Mais até que analfabeto, né? Porque é como se eu perdesse a minha capacidade, né? de entender e de falar. Olha que limitação. Vocês sentiram com esse exercício? Que limitação? Né? Então, espero que a gente, né? Nós estejamos sentindo aí que, de fato, é imprescindível a gente conquistar e querermos que nossos filhos conquistem essa habilidade, essa competência de falar um segundo idioma. E ainda bem que a língua mais falada no planeta é uma língua fácil de aprender. Vocês já pensaram se fosse o grego, né? Ou, sei lá, o mandarim, né? Pode passar, por favor. Então, agora nós vamos ver ainda outras razões pelas quais, né, a gente já está bem convencido de que é imprescindível aprender essa segunda língua, adquirir essa conquista. Possibilita quebrar barreiras geográficas, favorecendo a mobilidade pelo mundo e a interação entre os povos. Todos concordam? Não é? Contribui para o desenvolvimento intelectual, social e econômico, não só do indivíduo, mas também do seu país. Porque toda vez que o indivíduo melhora, e nós todos, eu penso que podemos comprovar isso, o nosso entorno também melhora, não é? O da nossa família, esses filhos também vão ter condições melhores e vão ajudar a melhorar o seu entorno. Então, o desenvolvimento individual, ele promove um desenvolvimento também social, né? E isso fica fácil da gente comprovar. Expande horizontes acadêmicos, profissionais, projetos pessoais, né? Às vezes a gente quer viver a experiência de morar fora, quer viver a experiência de estudar fora, de que os filhos estudem fora, né? Que passem um período de aprendizagem. Mais um, por favor. Permite viver e entender a cultura de outros países de forma muito mais intensa e clara. Então, é muito interessante isso, né? E quando a gente aprende uma segunda ou uma terceira, a gente vai compreendendo mais como é que funciona a forma de pensar daquela cultura, né? Quando a gente confronta expressões, fala, olha que interessante, a gente fala aqui assim, lá eles falam lá assim. Então, isso também vai dando para os nossos alunos uma visão maior de mundo, né?
de conhecimentos não só gerais, mas realmente de ser humano, como é que se funciona. Favorece a resolução de problemas, né? A exemplo daquela situação lá na Grécia, né? De não saber resolver onde está minha mala, como é que está o problema lá da reserva. Aumenta a confiança em si mesmo, ao ter autonomia e eficiência na mesma situação, né? Imagine a gente precisar de traduzir, alguém para traduzir para a gente, né? Não precisa de citar a situação, não, mas alguém aqui já passou aperto nesse sentido? De estar em algum país e não saber falar nada daquela língua? É difícil, não é? Desenvolve a capacidade de comunicação, que é parte importante da evolução do ser humano, né? Então, essa capacidade de comunicação, não só na língua mãe, mas expandindo essa habilidade com o ser humano, que é igual em toda parte, né? E nós queremos muito que os nossos alunos conquistem essa autonomia. Para quê? Para que eles sejam valentes e proativos, inclusive para ajudar outras pessoas, né? Ter essa eficiência para serem capazes de ajudar os outros, para que bastem-se a si mesmos, para que confiem em si mesmos, sejam úteis à sociedade, né? E eu só vou fazer um parêntese aqui, algo interessante, esse do confiar em si mesmos. Quando a gente não domina uma língua ou não sabe falar, não dá um embaraço, assim, você não fica até constrangido de falar? Por que será? Essa é uma pergunta que eu deixo para a gente pensar. Por que será que gera isso? Essa função que é humana, né, que é a comunicação. E olha que coisa extraordinária, né? A gente se comunicar pela fala, e que existem outras formas de se comunicar pela fala. Eu acho isso um encanto, né? E o outro entender o que você está falando. Não é lindo isso? Né? Então, a escola, muito comprometida sempre, né, com a sua missão, com seus objetivos de contribuir na formação integral dessas crianças, né, desses novos seres que estão chegando. Em 2019, então, deu início ao programa bilíngue na nossa escola, em parceria com a Cambridge University Press. E vocês sabem que a Cambridge, ela é um braço da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, que é uma universidade mundialmente reconhecida, quase 1000 anos de existência, né? E começamos, então, em 2019, essa parceria. Como é que nós começamos a desenvolver isso? Em que implicou e implica o programa bilíngue? Em ampliação da carga horária. Então, de imediato, a escola se organizou para ampliar a carga horária, o contato das crianças com o inglês, né? Implica também na inclusão, inserção do inglês em diversos conteúdos. Então, na matemática, na ciência, na geografia, na educação física, na artes, na música, né? Em todos os conteúdos. Porque essa exposição constante da criança num contexto real, significativo, né? Porque ali é real, se eu falo com ele, abra o seu livro, né? Open your book to page tal, né? Se ele me fala, professor, eu posso ir ao banheiro, e ele me fala isso em inglês, é um contexto real, né? Natural. Muito diferente de eu usar coisas abstratas, ficar falando para o menino assim, Peter went to the supermarket. Que Peter é esse, gente? Né? E foi assim que a gente aprendeu inglês, né? Que Peter é esse? Né? Eu vou contar o que eu fiz. Então, essa inserção do inglês nesses conteúdos, ela está dentro da nossa abordagem. A abordagem que nós usamos se chama CLEO, que é Content and Language Integrated Learning, que significa o quê? Integrar conteúdo e linguagem. Linguagem e conteúdo. Eu vou usar a linguagem para ministrar o conteúdo e vou usar o conteúdo para usar a linguagem como meio de instrução, né? Em contexto natural, significativo. Com isso, a gente coloca em movimento funções cognitivas importantes de observar, de estar até mais atento, não é? Quando a gente está falando em português, o nosso cérebro está tão habituado que decodifica naturalmente, é confortável. Mas se eu começar a falar inglês agora, a mente vai ficar mais atenta, não vai? Então, até isso é um benefício, né, na aprendizagem, porque as funções cognitivas têm que estar muito mais em atividade, né, de observar, de raciocinar, associar, né?
Então, é essa abordagem que nós usamos, e só para vocês saberem também um pouco mais dessa abordagem, na Europa, como os países são muito pertinhos, né, há essa necessidade de haver uma língua que favoreça também a comunicação, que no caso também é o inglês, na maioria das vezes. Essa abordagem já é usada há quase 30 anos. No Brasil, ela é recente, né, e nós a estudamos, estamos incorporando na nossa tarefa de ensinar os meninos, né, nesse trabalho da aquisição da língua inglesa. Bom, então, qual é a carga horária atual empregada, né? O infantil 4, 5 e o primeiro anos, eles têm aula de inglês todos os dias. Do segundo ao quinto, são 4 aulas por semana, sendo que, dessas 4, uma delas é destinada a um dos módulos, que daqui a pouco também a gente vai trazer mais, mas do segundo ao quinto ano, os módulos são Home Skills, onde as crianças estão aprendendo muitas habilidades para o lar, né? Passar roupa não, gente, passar não se preocupe, dobrar a roupa, né? Estender roupa, lavar a roupa, passar não se preocupe, colocar a mesa, né? Varrer o chão, daqui a pouquinho vocês vão arrumar a própria cama, já chegou em casa lá? Então, e muito bonitinho, porque algumas crianças, né, já estão começando a fazer isso em casa, e algumas quiseram, inclusive, filmar para a professora ver que ela fez e foi falando em inglês. A gente trouxe uns vídeos, vamos ver se dá para mostrar para vocês mais para frente. E os outros 2 módulos, e é um módulo por etapa, então são 3 no ano, um módulo por etapa. Então, é o Home Skills, Financial Literacy e Digital Skills, com a professora Milena, onde os meninos estão aí também aprendendo um pouco mais sobre como se colocar nesse mundo virtual, né? Do 6º ao 8º, eles também têm 4 aulas por semana, sendo que 3 são propriamente ditas de língua inglesa, de língua com a professora de língua, e a outra é também em inglês, mas dentro de um desses módulos. O do 6º ao 8º não tem o Home Skills, eu vou falar que eu acho que deveria ter também, né? Mas, pensando já que eles já estão mais pertinho da vida adulta, né, caminhando mais para a vida adulta, a escola, então, planejou módulos que possam favorecer aí a formação de competências que logo, logo eles vão precisar. Então, por isso, a gente tem aí também o Financial Literacy, o Entrepreneurship e o Digital Literacy. Bem, então, a escola redigiu um documento com toda a fundamentação do programa bilíngue, né, que nós realizamos, e entrelaçando tudo que nós temos feito à nossa linha pedagógica, à nossa proposta pedagógica. Então, gente, eu sinto que é muito importante lembrar que o programa bilíngue, ele visa formar bilíngues, mas isso não é de uma hora para outra, isso é um processo, porque saindo da escola, as crianças têm contato são imersas de novo no português, né? Então, nós não somos uma escola bilíngue, é uma escola que desenvolve um programa bilíngue, consistente, né, bem planejado, com muito empenho da equipe, todos bem empenhados, né? Então, não é um processo de uma hora para outra, mas que vai sendo adquirido ao longo da vida. E em 2020, então, pensando ainda mais em ampliar esta contribuição para a formação dos nossos alunos, a escola introduziu os módulos. Então, em 2019 não tínhamos os módulos, eles passaram a existir a partir de 2020. Então, para nos falar de cada um desses módulos, depois que eu falar um pouquinho sobre habilidades para a vida do lar, nós vamos chamar nesta ordem o Adriano Machado, a Lilian Birro e o Paulo Honório, nesta ordem. Então, eu vou falar para vocês rapidinho sobre a educação para o lar. Antes de falar, eu queria trazer só uma observação, né? Que quando a gente, às vezes, fala educação para o lar, pode remeter, assim, a algo antigo, lá da minha época, né? Nossa, educação para o lar, mas eu vou falar para vocês. Eu nunca senti algo tão moderno, tão necessário e tão importante, e penso que ainda vai ser mais, né? E eu vou falar da criança, porque o Home Skills a gente tem só até os 5º ano, né? Mas leiam criança / adolescente, né? Porque eu penso que é um
um exercício fundamental de ser trabalhado também em casa com os filhos, né? Então, quais são os objetivos desse módulo de Home Skills? Estimular o aluno a cultivar o pensamento de colaboração ativa na família, né? Ter postura de iniciativas em casa, sair um pouquinho daquela comodidade, né, de ver que o prato está lá e não leva na pia, né? Bastar-se a si mesmo, essa é uma habilidade muito importante da gente conquistar, né? Cultivar boas maneiras, muito bonitinha, a professora sempre mostrando os vídeos, né? Ensinando a colocar a mesa, os talheres, eles até mudam de postura, sabe? Fica todo bonitinho, né? Lá durante a aula, senta, às vezes uma coleguinha está fazendo diferente, não é assim não, né? Então, é um exercício fundamental. Desenvolver habilidades domésticas. E domésticos, gente, vamos ouvir o domésticos assim com gosto, né? Tirar esse estigma de que é coisa ruim, isso é coisa boa, gente. Bastar a si mesmo, arrumar uma cama, né? Tirar uma mesa, lavar uma louça. Eu faço isso com gosto, sinceramente, assim, acho que homens, né? Meninos e meninas precisam aprender a fazer isso. E vão precisar mais ainda, né? Exatamente, exatamente. A gente tem que mostrar isso, muito, né? Então, pensar que tudo isso, né, todos esses exercícios aí, virão a contribuir para a formação de um ser humano mais capaz, mais útil a si mesmo. Por que isso contribui para a formação integral? Porque para exercitar tudo isso que nós vimos falando, é preciso passar pelo interno do ser, né? Trabalhar aí a força volitiva, né? A vontade, o querer, a parte sensível de pensar em contribuir com a mãe, com o pai, né? Não ficar indiferente, implica no cultivo de pensamentos, então põe em movimento toda essa articulação interna que está em formação, né? E se, enquanto o ser está lá em formação, isso não é trabalhado com ele vai crescer com aquela lacuna que não foi trabalhada ali, né? Então, são, na verdade, competências para a vida, não para a vida do lar, né? Somente. Pode passar, por favor. Então, nós queremos desenvolver o senso de responsabilidade, contribuir para desenvolver, né? Favorece, essas aulas do Home Skills também, favorece a aquisição de habilidades como ordenamento do tempo, organização, a postura de colaboração, de não ser indiferente, né, que nós vimos falando, como você também falou, faz com que as crianças se sintam capazes de executar tarefas práticas. Pode passar. Favorece a aprendizagem de trabalho em equipe, bem dentro do que você disse, né? Porque é uma habilidade, uma competência muito necessária saber trabalhar em equipe e começa dentro de casa. Nós somos um time, não somos? Nós somos um trabalho em equipe. Os pais trabalham para manter a família, né? Para manter os filhos. E os filhos? Qual o papel de cada um? Cada um tem que ter o seu papel naquele time, né? Olha que ideia boa de trabalhar com o filho, como se fosse um time de um jogo, cada um tem sua função, seu papel, né? Ensina, então, a empatia, porque quando eu penso em favorecer que o outro tenha um momento mais leve, né, eu estou ensinando a que ele pense no outro, né, a que ele se coloque no lugar do outro. Propicia a criança descobrir alguns de seus talentos e habilidades. Já pensaram? Então, eu estou lá ensinando a cozinhar, né, para ensinar a fazer um bolo, vai que naquele momento eu falo, nossa, eu tenho jeito para isso, né? Eu começo a desenvolver ali uma habilidade. O pai chama lá, não sei, para pintar uma parede, né? O filho fala, gente, eu tenho jeito para, né? Não é que ele vai ser pintor, mas às vezes ele descobriu uma habilidade, também pode ser que seja pintor, né? Então, olha que importante esse dia a dia em casa e a escola oferecendo essa oportunidade das crianças também verem os próprios coleguinhas na sala fazendo o mesmo, estimulando-os a fazer em casa, né? Daí a importância de vocês serem nossos parceiros ativos, ajudando a estender isso também na casa de vocês, né? Nas casas de vocês. Cria oportunidades, então, para o cultivo da autonomia e ajuda a desenvolver esse sentir-se útil, que é algo tão importante, né? Desenvolver na vida da criança, do adolescente, não deixar que fiquem indiferentes,
pode ser uma coisa simples, mas atribuir uma tarefa em casa, né? Então, esse módulo tem feito isso constantemente, porque além de fazer na prática, as professoras também vão mostrando para a criança o quão gostoso que é, o bom que é, que não tem problema um menino, por exemplo, né, dobrar a sua roupa, colocar na gaveta, e quando ele vê o coleguinha fazendo, ele realmente se sente mais confiante para fazer também, né? E olha só que interessante, até no caso dos pequenos, né, ajuda muito a desenvolver aí a coordenação motora fina e ampla. A gente colocou aí alguns exemplos, né? Eu vou lá estender uma roupa no varal. Posso dar a cestinha de pregador e pedir para o meu filho, né, até os pequenininhos mesmo, ajudarem, né? Você vai abrindo o pregador para a mamãe. Às vezes dá um pouquinho mais de trabalho, mas é um investimento que vale a pena, né? Porque a gente está ali desenvolvendo funções e habilidades que vão ser muito importantes na vida futura. Então, exige um pouquinho de investimento, de paciência, de tempo, mas que vale muito a pena, né? Bom, e como envolver, então, as crianças nas atividades de casa? Relacionado com o que acabamos de falar, começar escolhendo tarefas adequadas. Porque se a gente escolhe uma que está muito difícil, né, já está além da capacidade da criança, ela já não cria aquele bem-estar de se sentir que dá conta de fazer, né? Então, para a gente ter sucesso, também tem que ser algo planejado. Vamos colocar atividades que elas deem conta de fazer e vai aumentando gradativamente, né? Pensar em atividades, então, que possibilitem um afeto pela família. Então, atividades que são afetuosas, né? Vamos colocar a mesa e aproveitar ali aquele momento, falar, é a hora que o papai chegar ou a mamãe chegar, me ajuda a preparar uma salada de fruta para a nossa sobremesa. Parecem coisas simples, mas ali vai formando a cultura do envolvimento, né? Da participação, do pensar no outro, né? Então, quando a escola propôs esse módulo de Home Skills, foi justamente pensando em contribuir nessa formação, né, do caráter das crianças, dessa formação integral, porque aqui no ambiente escolar, com os coleguinhas, eles começam a se sentir estimulados, ou continuam se sentindo estimulados quando já são em casa, né, e vão estender isso em casa. E uma outra atividade importante, né, é sempre conversar em família, aproveitar aqueles momentos, não sei, do jantar, ou criar mesmo uma reunião de família para conversar sobre a distribuição das tarefas, quem vai fazer o quê, fazer o esquema de rodízio. Isso também é uma estratégia que funciona, né? Porque ali a ideia do time e que cada um tem sua função. E algo que ajuda muito, nós vamos até falar aí para frente, mas já vou trazer porque está relacionado, no caso das crianças menores, ou também dos maiores, é deixar que eles escolham, porque às vezes o filho ainda não conquistou aquele hábito, né, aquela postura de contribuir espontaneamente, deixar que eles escolham as tarefas que eles queiram fazer, porque esse escolher vai ajudar a fazer com gosto, né? Porque se ele escolheu, é o que ele está achando que está mais ao alcance de fazer. Então, uma estratégia também importante, porque às vezes eu determino, você vai fazer isso, mas eu deixo de despertar esse que gostoso que é fazer, né? Pode passar, por favor. Então, outro aspecto importante é não deixar de valorizar, né? Porque às vezes a gente pede para arrumar alguma coisa, a criança fez, e a gente nem valorizou o esforço, né? E às vezes demanda esforço, ou às vezes faz com tanto carinho ali a criança, né? Em alguns momentos com tanta boa vontade, e a gente se esquece de valorizar. Esquece, às vezes, também de agradecer. Quem sabe usar esse momento para usar o inglês com o filho, né? Falar lá, wow, good job, né? Agradece em inglês. E durante todo esse trabalho em casa de estimular as crianças, quem conseguir, né? Dentro da realidade, coloca um pouquinho do inglês, né? Usa os comandos em inglês, fala, filho, let's set the table. Está lá almoçando, fala em inglês os nomes dos utensílios, né? Quer pedir ajuda? Olha só para quebrar aquele, às vezes, a indisposição, fala em inglês, can you help me? Né? Olha só como que vocês podem estender o uso do inglês em casa, de forma alegre, leve, aproveitando situações reais, né? Can you give me a hand? Olha aí, se não quiser falar can you help me, ensina para ele uma segunda expressão, can you give me a hand? Olha que legal, eles vão também ali, né, com você juntos. Então, há muitas formas no dia a dia que vocês podem usar
o inglês com as crianças em casa. Para conseguir resultados, eu já falei esse. E aquele aspecto que também já havíamos mencionado, que é o de ensinar, né, gente? Tomar um tempinho, pensar assim, olha, eu vou ocupar um tempinho, mas vai me ganhar tempo lá na frente e vai trazer benefícios para a formação do meu filho, né? Aí são alguns vídeos curtinhos, não sei se vai dar para vocês ouvirem, mas ela disse assim, I'm making my bed. Aí o outro, pode passar, Maíra, por favor. Ela está ensinando como é que dobra, não tem som, né? Como é que dobra a roupinha. Está ouvindo? Eu vou dublar. Aí ela fala assim, first, aí ela vai falando, draw an imaginary line here, por isso que ela põe a mãozinha assim, ó, muito bonitinho. Que dó que não está dando para ouvir? Fala, vocês não estão ouvindo? Está muito baixinho, né? Não, e olha a descontração deles. Hello, guys! Está muito baixinho, teria jeito de aumentar? Ah lá, ele também está falando do imaginary line. Não, e olha a alegria dele fazendo, né? Agora é interessante que a professora mandou um vídeo da menina fazendo. Ela levou metade do tempo dele, tá? Mas ele fez muito bonitinho, gente. Não, eu tô brincando assim, né? Mas ele fez muito. Olha lá, olha. Olha que amor, né? E aí algumas imagens para vocês verem, né? Nas aulas, olha lá. Sweeping the floor, setting the table. Pode passar, Maíra. Pode passar. E esses aí são 2 videozinhos também, talvez não dê para ouvir, mas ela está falando, né? Sobre colocar a mesa. No de cá ela varre mesmo, é vídeo também, ela está lá varrendo em casa. Ali ela fala o nome dos utensílios, qual que vem primeiro, qual que vem depois. Muito bonitinho. Ela vai falando, aí chega lá na pia, ela fala, agora eu vou colocar em cima da pia. Pode passar, Maíra. Bom, então, a gente queria mostrar muito mais, né? Mas temos que conter com o tempo. Então, como estimular o uso do inglês em casa? Já dentro daqueles exemplos mesmo, situações pontuais, né? Está oportuno ali, surgiu, mas vamos colocar mais esse pensamento na nossa mente, né? Porque às vezes também a gente não usa porque o pensamento não está na nossa mente. Quem conseguir em casa, estenda bastante, né? Aproveitar as situações pontuais. E, gente, fazer referência à língua inglesa de forma positiva, que a gente sabe que muitos não viveram uma experiência positiva, né? Assim, falar, não gostei, eu morro de medo de inglês, ou minha experiência não foi boa. Mas não vamos passar isso para as crianças, né? Vamos falar de forma estimulante, que é importante. Buscar aplicativos adequados às faixas etárias. Esse adequados aí é muito importante, porque hoje tem uma chuva de aplicativos, mas nem todos são adequados. Então, na dúvida, procurem pelas professoras de inglês, a equipe está bem sintonizada com o que está acontecendo, né, na área, bem atualizada. Aproveitar, então, as situações específicas, nós já falamos, né? Está lá no supermercado, filho, what is this? Na brincadeira, né? Está no carro, está andando a pé, fala, look, sei lá, mostra alguma coisa, né? Take a look at this tree. Muitos momentos que a gente pode usar inglês com as crianças. E só fazendo um parêntese, para favorecer a extensão do contato delas para além daquele que ela já tem na escola. Por quê? Lembrando que é um processo longo de aquisição que vai sendo feito ao longo da vida. E quanto mais vocês estimularem em casa e propiciarem situações concretas para o uso, mais vai favorecer essa aquisição. Realizar brincadeiras. Pode passar. Isso aí também é muito importante, estimular leituras, né? Porque não é só falar, é importante também desenvolver as 4 habilidades de ouvir, falar, ler, escrever. Pode passar e promover aí jogos de mesa. Queríamos deixar esse estímulo para vocês, porque hoje os jogos estão todos aqui, né? Virtuais. Então, queríamos estimular que vocês propiciassem aos filhos jogos ao vivo, né? Ali de tabuleiro, jogos de mesa. E pensando também em favorecer para vocês, que nós vamos realizar, depois desse curso, uma feira de livros, de jogos e de recursos
em inglês que vocês possam adquirir, caso queiram, né? A escola realmente pensou nesse favorecimento para facilitar para vocês, inclusive tudo que estará à venda estará com 10% de desconto. A escola conseguiu, via negociação com a SBS, para favorecer aí a aquisição, né, e levarem materiais e livros para trabalhar em casa com os filhos. Então, agradeço muito pela atenção e estamos contando com a parceria de todos, né, para que em breve tempo todos estejamos assim bem, os meninos estejam bem craques, firmes no inglês. Combinado? Muito obrigada. Eu chamo agora o Adriano. Bem, bom dia a todos. Hello, good morning. Primeiro, agradecer a oportunidade do Colégio Logosófico de estar aqui presente para falar um pouquinho para vocês. Então, meu nome é Adriano Machado, eu sou ex-aluno dessa escola, né? Muito grato por hoje constatar os valores que eu aprendi aqui, que cada vez ficam mais nítidos, né? Da importância na minha vida. Sou pai de 2 crianças, né? O Bernardo tem 12 anos e a Lara 10, estudam aqui na escola. Esse tema, não me sinto assim a pessoa mais preparada para falar dele, porque vocês vão ver um pouco do porquê nos próprios slides que eu vou passar aqui, né, da dinamicidade de hoje. A Vera já trouxe vários aspectos aqui que mostram a velocidade, né, com que as coisas hoje estão acontecendo. Eu acho que ninguém está preparado, né, mas ao mesmo tempo não podemos nos omitir, né. É mais ou menos a mensagem que eu deixo ao final dessa curta apresentação aqui de hoje. Me identifiquei, Vera, muito. Você perguntou se alguém já viveu aperto, né? Mais recentemente não tenho viajado muito, mas voltei há 20 anos atrás, né? Um jovem de 25 anos perdido em Xangai, né? Dá até para escrever um livro. Mas numa época que me falaram, não, vai tranquilo, seu inglês é suficiente. E cheguei lá, constatei que quase ninguém falava inglês, né? É totalmente diferente do que aconteceu na China nas últimas 2 décadas, mas felizmente, né, eu gosto muito de planejar, eu levei vários guias de sobrevivência, né? Então eu tinha uma plaquinha assim, né? Please, bring me to Shanghai Hotel. Aí, na hora do aperto total, mostrava meu mandarim lá, ó, chegava no hotel, mas nem conseguia fazer ligação com o Brasil, umas coisas assim, surreais de pensar, né? Então a importância da comunicação, né, Vera? Bom, mas vamos lá, né? Agora, passo. A Vera falou aí no final sobre essa velocidade, esse de aplicativo, né? Tanto na parte do idioma quanto em qualquer área, né? Então, esse slide aqui não é para ler mesmo, mas mostra 10% aí do que surge toda semana, né? De aplicações, de ferramentas, né? Então, não dá para acompanhar isso tudo, né? E muitas vezes, eu mesmo, professor na área de tecnologia, né? Eu sou professor na área de computação na UFMG, e os meninos lá, os jovens, trazem toda hora perguntas, coisas, falam, nunca ouvi falar, o que você está falando? Mesmo eu estando antenado aí com as tecnologias, né? E, assim, falar de tecnologia, podia falar de qualquer coisa, né, gente? Tecnologia é uma ferramenta, né? Mas a principal delas, né, que a gente tem aí o contato hoje, é a internet, né? Surgiu na década de 60, como uma rede acadêmica. Depois, em 65, 2 americanos academicamente começaram a trabalhar isso. Depois, muito motivado por questões de defesa, né, Departamento de Defesa dos Estados Unidos, preocupado de descentralizar os dados, né, para não ficar em um lugar só, né, desenvolveu esse projeto, né. E olha para vocês verem, né, mesmo naquela época, com a velocidade da tecnologia da época, né, demorou praticamente 30 anos para a internet se tornar comercial nos Estados Unidos, né. Hoje eu falo para minha filha, quando eu entrei na universidade não tinha, a internet estava chegando comercialmente no Brasil. Ela fala, que isso, pai? É sério? Assim, é super estranho, né? Essa geração nova, eles já nascem achando que isso aí já existia, né? E no Brasil, na década de 90, começou a se popularizar. Mas no Brasil, comercialmente mesmo, foi em 95, né? Que começou a gente usava lá uns modems, né? Aquele barulhinho lá do telefone. E aí, muito tem a ver com esse slide. Isso aqui é muito usado no mercado, que mostra quanto tempo uma tecnologia demora para atingir 50 milhões de pessoas, né? E a gente vê que cada vez mais o impacto disso, né? Então,
o primeiro ali, né, o avião, por exemplo, também é apagado aqui no slide, mas foram 62 anos, aí o automóvel 50 anos, né, e vai só reduzindo, né, quando chega aqui embaixo, o Facebook, por exemplo, né, que hoje tem bilhões de usuários, né, demorou 7 anos para atingir essa marca de usuários, né, e recentemente um jogo aí que, né, ficou na moda um tempo aí com os jovens e adolescentes, Pokémon GO, em 19 dias 50 milhões estavam usando, então é muito rápida essa velocidade, né, e isso causa um impacto muito grande, né, para preparar para isso, né. Passa para mim, por favor, que aqui agora. Aí. E hoje, né, apesar disso, dos dados mostrar o volume que essas tecnologias atingem as pessoas, né, então, dado do IBGE recente, né, 81% da população com acesso à internet no Brasil, né, mas tem muito o que a Vera falou, né, esse analfabetismo, né, digital, isso é muito grave, porque uma coisa é todo mundo ter celular, né, ter acesso à internet, outra coisa é poder fazer um uso mínimo, né, com consciência do que está fazendo, né. Isso é muito diferente, né? E aí tem alguns dados que eu coloquei aqui também, né? Primeiro esse aqui mostrando o uso, né? Então, em torno de 96% das pessoas usando para enviar ou receber mensagens, né? Chamadas de voz, né? Telefone, que era uma grande descoberta, né? Mais de 20 anos para atingir 50 milhões de pessoas, né? Pessoas compravam ações, entravam na fila para ter telefone, né? Hoje, cada vez mais, né, a gente tem uso, né, o celular, o que se menos usa, às vezes, é para fazer ligação. Enviar, receber e-mail, né, e por aí vai, né. Isso aí são dados do Brasil, mostrando que, apesar da desigualdade no nosso país, a diferença que tem entre as regiões, né, a tecnologia pegou, né, está presente em praticamente todos os ambientes, né. Então, aqui mostra alguns dados, né, o telefone fixo cada vez menos sendo usado, né, o móvel usado, e urbano e rural, né, mesmo na área rural, 60% da região no Brasil, né, geral, já tem acesso à internet, sendo que Sudeste quase 90%. Então, isso é muito, 80%, 90%. Né, isso é muito impactante aí na vida das pessoas. Daria para trazer centenas de matérias, né, gente, falando sobre o assunto, né, então coloquei só algumas tirinhas aqui de matérias de jornal, né. Metade das crianças brasileiras tem celular próprio, né, o número cresceu na pandemia, 91% dos brasileiros ficam mais de 3 horas por dia conectados, né. Brasileiros passam metade do tempo de vida conectados à internet, né? Aí isso explica a matéria, né? Tem que tomar cuidado, as manchetes eles são mais sensacionalistas, né? Crianças e eletrônicos, né? Entenda qual é o tempo de tela recomendado, né? Inclusive isso, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria, né, tem dados que mostram, né, orientações, né? Pensando muito na elasticidade cerebral, né? Não é minha praia aí, mas a gente lê, estuda um pouquinho, né? Tem especialistas nisso aí. Então, crianças menores de 2 anos, né, evitar mesmo exposição a telas, né, fala do porquê disso. Entre 2 e 5 anos, né, 1 hora por dia. Né. E são coisas, gente, que assim, não vim aqui para falar, faça isso, faça aquilo. Né. Primeiro, porque eu não sei. Segundo, que não tem fórmula mágica. Né. Aliás, eu acho que uma das coisas que a pedagogia logosófica aqui com nossos filhos faz é procurar ensinar a pensar. Né. Então, não tem molde, não tem regra, é de cada um. Né. Talvez esse seja o maior desafio nosso como pai, ser humano, né, para fazer esse trabalho, né. E mesmo adultos, né, para todas as idades, né, recomenda, né, antes de dormir, 1 hora antes, não usar a tela, né. Hoje tem uma situação de tecnologia para você colocar a tela com uma cor, né, que causa menos impacto, né, nas refeições, né. E nos rankings aí, né, nós brasileiros, né, somos um dos países aí mais conectados, né, que passa mais horas, né, 10 horas e 8 o gráfico não está muito bom, mas segundo lugar, né? Só as Filipinas que estão um pouquinho na frente nossa e muito acima da média mundial, né? Que é de 6 horas e 54 minutos por dia. Né? E isso, gente, tem muito a ver essa velocidade com esse gráfico aqui, que às vezes até parece mentira. Primeira vez que eu vi, eu assustei, né? Em 1900, demorava 1 século para o volume de informações que existe dobrar. Então, você pegava toda a informação produzida até 1900, demorava 1 século para dobrar, né? 1945, 25 anos. Né? 1982, 12, 13 meses. E em 2020, a IBM publicou um estudo mostrando que a cada 12 horas o volume de informação dobrava. É impressionante isso, né? E aí vocês veem, né? Tem até amigos meus que trabalham aqui na Google, nessas empresas de tecnologia, né? O trabalho hoje é esse, como escolher as coisas e oferecer ferramentas para recomendar conteúdo, né? E esse gráfico aqui, não sei se vocês já viram, mostra muito disso, né? O que acontece em 60 segundos nessa rede, né, digital. Então, em 60 segundos, por exemplo, Netflix, 28 mil pessoas assistindo conteúdo, né?
Um WhatsApp, 69 milhões de mensagens enviadas, né? LinkedIn, 9 mil conexões, né? YouTube, cadê o YouTube? Está ali, ó, 500 horas de conteúdo feito upload em uns 60 segundos. Então, isso aí mostra, né, esse mundo da informação, né? E aí, gente, vem a questão aí, né? Quais os prós e contras de lidar com isso, né? A ferramenta, na minha compreensão, a ferramenta em si, ela é ferramenta, né? Você pode usar uma chave de fenda para o bem, para fazer ou então uma função errada, né? Um carro para um meio de locomover como uma arma, né, num trânsito, né? E por aí vai, né? E aí, nesse sentido, né, tem um trabalho que eu tenho feito com crianças, de vez em quando a escola convida aí para vir falar para os nossos filhos, né? E os pais também fazem perguntas, alguns de vocês devem ter feito perguntas, né? Tem N perguntas que a gente podia tratar aqui horas, né? O que o uso exagerado causa, quanto tempo deve usar, né? Então, listei algumas aqui. Depois desse material, quem tiver interesse pode me mandar um e-mail que eu passo, né, para pensar, para a gente trocar mais ideia. Como que o cérebro da criança é afetado, né? A partir de qual idade deve usar redes sociais, né? Tem um advogado que vai falar aqui. Tem regra, tem norma que a gente assina e nem sabe, né? Nossos filhos nem sabem, né? E aí vem essa questão aqui, né? Você ficaria, eu gosto de fazer isso com as crianças, né? Dependendo da idade, e é interessante o impacto, né? Você ficaria mostrando suas fotos numa praça pública, lá na Praça 7 aqui, suas fotos do álbum de família das férias? E eles, claro que não, né? Mas de vez em quando a gente faz isso na internet, hein? Lá na rede social, né? Você faria amizade, né, entre aspas, com um estranho para confidenciar coisas da família? Claro que não, né? Mas por que às vezes, sem cuidado, sem conhecimento, a gente faz isso, né? Então, um conceito que eu penso que é muito importante é pensar o que é virtual ou digital? Porque a vida a gente é um só, né? O tempo é um só. Mas por que, ainda mais agora, metaverso, cada hora surgem coisas novas? Aquilo ali é ambiente realmente fictício? Ou é tempo da minha vida que eu estou consumindo e impacto no meu conceito, né? Então, são reflexões, né, que é muito interessante trazer. Passa, por favor. Então, por que ensinar educação tecnológica? Pode passar. Então, algo que eu pensei, né, é essa importância, até nos soft skills, né? Está na moda falar esse termo, né? Tenho falado muito com meus alunos lá na universidade também, assim, habilidade técnica, conhecimento técnico, né? Nossos filhos, com os conhecimentos que aprendem aí na bibliografia básica, na pedagogia básica, todos aprendem e desenvolvem, né? Mas eu vejo que cada vez mais essas soft skills, né, habilidades não técnicas, né? Até coloquei algumas ali que eles são elencadas, né? Como ser um bom líder, como incentivar a empatia, né? Como criar relações de confiança, como ser um resolvedor de problemas. Então, são coisas, né? Como saber trabalhar em equipe, né? São coisas, né, que são fundamentais, né? E nesse ponto a pedagogia logosófica, e eu vejo que esse trabalho bilíngue, né, trazendo a novidade, é fundamental, né? Eu até comentei com a Lília no início, voltando no tempo, né, se há 30 anos atrás eu estivesse na escola, 35, e tivesse esse tipo de estudo, teria me beneficiado muito, né? Pode passar. E aí eu coloquei algumas coisas, né, pensando aí, né, como que eu devo atuar no mundo virtual, né, a importância do conhecimento, pode passar. Algo que eu recordei, né, esse livro da pedagogia logosófica tem sido muito útil para mim, né, foi e tem sido, para pensar assim, quais são as características, né, as deficiências psicológicas, caracteriológicas, né, que mais estão relacionadas a esse ambiente digital e que tem que saber me proteger. Relacionado à vontade, relacionado à vaidade, relacionado a amor próprio, relacionado a um monte de coisa, né? Então, é uma bibliografia que eu acho assim, fundamental, né, na minha vida para pensar esse tema, né, e trabalhar comigo e com os filhos. Pode passar. Coloquei alguns aspectos, né? Cuidado da descrição versus exposição. Tem vários materiais sobre isso. A imaginação é boa. Criatividade, né? Eu trabalho isso com meus colegas, né? Empreendedorismo tem que trabalhar muito criatividade, mas como que isso é positivo, né? Então, a linha é muito tênue, né? Como trabalhar o valor e até onde é valor e passa a ser, né, algo que passa desse limite, né? Pode passar. A ingenuidade, né, gente? O que é verdade e falso hoje? Nesse mundo da tecnologia, da inteligência artificial, que toda hora, né, a gente consome aquele mundo de coisa, né? Como escolher o que eu devo consumir, né, de informação? Isso aqui é uma das coisas que eu considero mais difícil, né? Como que é a minha vida, né? Eu como ser humano integral e pensando, né? Que imagem eu quero que meu filho tenha, né? E passe em qualquer ambiente, seja ele real, virtual, digital, né? A hipocrisia, né? Essas máscaras, né? Que a gente vive, né? Então, às vezes passa a imagem que no virtual, não deixa provas. Ali eu sou outra pessoa, ali eu crio um perfil falso, né? Então, e o conceito, os valores, né?
Pode passar. E aí tem um aspecto, né, que eu fiz essa pergunta, né, o que fazer para as gerações futuras sejam mais felizes e conscientes, né, que é a nossa, né? E eu trouxe esse trecho de um livro que, para mim, está muito relacionado a essas forças do bem e do mal, pensando nas ferramentas, né? A vida humana se desenvolve alternando-se sob a influência de duas forças, a do bem e a do mal. E é tanta a influência de ambas na natureza humana que até se confundem. O que é que o ser humano necessita para conhecer e descobrir essas forças ali onde atuam? Pode passar. Frente a essa interrogação, as inteligências, ao não poder desentranhar o mistério e não compreender o porquê dessa disputa sinistra, né, entre o bem e o mal, mostram-se indiferentes. Esta é a causa de que o mal tenha se espalhado tanto e tenha se apoderado do mundo. Pouquíssimos são, na verdade, os que optam por tomar para si o trabalho de descobrir em que se diferenciam essas forças. Os outros preferem continuar despreocupados do problema, deixando que o mundo prossiga sua marcha à mercê daquilo que, para eles, está além de seus próprios domínios. Então, para mim, o recado é esse, assim, nós temos que arregaçar as mangas, conversar, trocar ideia, conversar com nossos filhos, né? Aprender junto isso aí, não esperar respostas prontas, né? Mas trabalhar esses conceitos, né? Então, trouxe aí muitas interrogações, né? Mais perguntas do que respostas, né? Pode passar, mas me coloco aí à disposição para quem quiser me mandar o e-mail, né? adrianoc@gmail.com, pedir esse material, né? Trazer outros aspectos que vocês pensam, vai ser muito importante para a gente continuar esse bate-papo. Eu convido agora a Lilian para seguir. Obrigado. Bom dia, meu nome é Lilian, eu sou mestre em finanças, assessora e consultora financeira pessoal e corporativa, ex-aluna do colégio e mãe de 2 meninos pequenos. Então, vivendo também essas lutas, né, desses temas grandes que a gente precisa educar. Enquanto o Adriano estava falando, eu estava pensando a importância da gente sempre se colocar numa posição de avanço na educação, né? Então, muitas das reflexões que foram trazidas aqui hoje, que eu vou trazer também, são coisas que muitas vezes eu ainda me esforço em mudar. Tem coisas que eu ainda não faço bem, que eu acho que eu deveria fazer melhor ou que eu faço errado, né? Então, a intenção é mesmo da gente avançar, né? E não determinar um erro ou um acerto assim, de forma taxativa, né? Mas o meu objetivo aqui hoje é convencê-los do porquê que a gente deve ensinar finanças para as nossas crianças e os nossos adolescentes. E aí, quando eu estou falando de finanças, o que eu chamo, né, desse assunto de finanças? Quando a gente fala de geração de riqueza material, tem 4 bases que a gente vai trabalhar em cima delas. Então, primeiro, a gente fala da geração de receita, né? É um ponto básico. Se você não conseguir ganhar dinheiro, a rodinha das finanças não vão rodar, né? Então, depois, a parte de comportamento de consumo, como que eu gasto esse dinheiro, como que eu gasto bem esse dinheiro, é uma coisa que a gente precisa trabalhar. O comportamento de poupança, né? Então, essa noção de poupar, por quê, poupar, para quê, como. E, por fim, as noções de investimento. Como é que eu pego esse patrimônio e uso ele de uma boa forma, primeiro para protegê-lo, depois para poder gerar mais renda ou aumentar a minha capacidade de gerar renda, tá? Então, eu vou tratar cada uma dessas bases, né? E quais são os benefícios que a gente tem, então, de ensinar cada uma dessas bases para as nossas crianças e adolescentes, né? Então, para que a gente tem que aprender a ganhar bem, né? A ganhar dinheiro, né? Um ponto que eu sinto que é essencial na vida é a gente nos sentir e nós efetivamente sermos capazes de nos bastar, né? Isso não significa que a gente nunca vai depender de ninguém para nada, né? Mas sentir essa capacidade de que eu posso, né? Seja no ponto de vista do home skills, como a Vera trouxe, seja do ponto de vista financeiro, né? Que eu seja capaz de me bastar. Isso elimina muito dos temores que a gente tem dentro, né? É uma questão de sobrevivência e aumenta também a nossa liberdade, né? E observa assim, como que muitas vezes acontece da gente se prender mesmo, seja a uma pessoa, seja a um emprego, seja a um serviço público, seja a uma cidade, né? A gente se prende a tantas coisas, às vezes por medo de, tipo assim, nossa, se eu sair daqui, e aí? Como é que eu vou fazer, né? Então, construir essa habilidade, né, de me sentir capaz, independente dessas coisas, né? Eu posso estar no emprego, num concurso, posso não estar trabalhando, mas como que eu me sinto? Quais são as habilidades que eu tenho? Isso que é o importante que a gente precisa cultivar, né?
E, além disso, né, nesse trabalho de ensinar a criança a ganhar dinheiro, né, e o adolescente a ganhar dinheiro, eu ensino ela a resolver problemas, né, integro ela comigo, com o mundo. Então, poxa, para o outro me dar dinheiro, eu tenho que pensar no outro. Eu tenho que pensar em resolver um problema do outro, porque senão, como é que ele vai, né, assim, por que ele vai me dar o dinheiro dele, né? Me integra com o mundo, eu começo a entender melhor como é que o mundo funciona, penso nos outros, saio de uma visão egoísta de querer tudo para mim, né? Então, hoje eu vejo muito, e eu tinha muito isso também, de pensar assim, o que eu gosto, o que eu quero fazer da vida, né? Que são reflexões importantes. Mas adianta eu pensar só o que eu gosto, o que eu quero fazer da vida, ou eu preciso pensar o que o outro precisa? Porque se eu vou fazer uma coisa que eu adoro, mas não tem valor para ninguém, o que adianta? Eu vou conseguir sobreviver disso? Né? Não vou conseguir. Ajuda a cultivar a gratidão, porque a criança e o adolescente começa a entender de que as coisas exigem esforço, exigem trabalho, né? Começa a entender o tanto que todo mundo faz, tanto pelos outros o dia inteiro. Então, pensa desde a hora que você acorda, que você acende a luz, tem alguém ali trabalhando para você. O moço que trabalha na CEMIG, né? O moço que fez sua cama, o outro que fez seu cobertor, o cara que tem o galinheiro que plantou, que fez a granja lá para você comer o ovo, né? Então, são tantas pessoas ao longo de tanto tempo que trabalham para a gente, né? E a gente pode sentir gratidão por essas pessoas, mesmo tendo pago pelo que elas nos oferecem. Isso não impede que a gente sinta gratidão por essas pessoas estarem fazendo o que elas estão fazendo, né? Então, quando a criança e o adolescente começam a perceber que existe um trabalho por trás, que as coisas exigem esforço, ela consegue cultivar gratidão e alegria pelo que ela tem. Para que, então, a gente tem que aprender a consumir bem, né? Vamos ver. Primeiro, para ser dono do próprio mundo interno, né? Então, no processo de consumo, hoje em dia, o que mais tem são pessoas querendo nos convencer de coisas que a gente precisa ou deve comprar, né? Tem um aspecto positivo, que a gente realmente precisa se comunicar, e às vezes tem coisa que a gente precisa mesmo e não sabe, mas existe um esforço interno muito grande de entender o que eu realmente quero, o que eu não quero, né? Quais são as minhas necessidades. Quando a gente ensina isso, a gente também ensina a ser menos enganado, ou a não ser enganado, né? É um mundo que tem muitas imagens aí que atrapalham, né? Ter uma relação mais positiva e saudável com as coisas, né? Então, a gente tem duas posições opostas, uma posição do consumismo e do materialismo excessivo, né? E, às vezes, uma outra posição de que o material não vale nada, né? E ele vale. Então, entender mesmo qual que é o valor das coisas, que bem que elas podem nos proporcionar e qual que é a hierarquia que elas têm que ter na nossa vida, né? E aí a gente consegue ser mais feliz, dando valor às coisas, às vezes coisas simples, que é uma tendência natural também das crianças, né? De valorizar as coisas simples. E a gente pode fazer com que isso vire algo consciente para elas, né? E o outro ponto é ser livre para viver a vida que gostaria de viver, né? Poder tomar escolhas. Quando a gente está menos influenciado por correntes consumistas materialistas, a gente pode escolher melhor o que a gente realmente quer e o que não quer, né? Quantas pessoas vocês conhecem que quer muito uma coisa e não consegue financeiramente, né? Mas quando você vai ver, ela gasta o dinheiro todo dela com outro que às vezes ela nem dá valor, né? Porque ela não consome de forma consciente, né? E poupar, né? Por que a gente deve aprender a poupar bem, né? Primeiro, que é uma atitude de generosidade, né? Hoje a gente vive num mundo que a gente está tão egoísta, que a gente é egoísta com a gente mesmo, né? Nem com a gente no futuro a gente não preocupa, né? E aí tem uma desculpa assim, mas eu não sei se eu vou estar viva amanhã, né? Estatisticamente, a maior probabilidade é que você vai estar viva amanhã, então talvez você deveria se preocupar com você amanhã, né? Ou então com os nossos próximos, né? Já tem essa frase também assim, não quero levar dinheiro para o caixão, né? Desvalorizando todo o esforço que se faz e o benefício que tem de deixar algo para os seus, né? Que os seus possam começar um pouco mais à frente do que você começou, né? Que seus possam avançar e fazer coisas maiores do que você fez. A gente preocupa tanto com a herança moral e espiritual que a gente vai deixar, por que a gente vai desvalorizar também essa herança física, né? Aprender a construir um futuro melhor e com opções. Então, quando você poupa dinheiro, você cria esse patrimônio, né? Que é vida, né? Você pensar que antigamente a gente não conseguia poupar vida desse jeito, né? Trabalho, você tinha que trabalhar todo dia. Hoje a gente tem essa perspectiva de trabalhar muito e quando a gente não puder trabalhar, esse trabalho está guardado, essa vida está guardada, né? E isso abre tantas opções, né? Eu posso escolher, quando eu tenho um patrimônio, eu posso escolher os caminhos que eu vou seguir, né? Me proteger do imprevisível e do imprevisível, né? Eu falo assim porque
já é previsível que o imprevisível vai acontecer, então, de certa forma, a gente já pode se proteger, prever o imprevisível, né? E também algumas coisas, por exemplo, a aposentadoria, que está todo mundo sabendo, né? Que um dia vai ter que aposentar, alguma hora vai ter que aposentar. Então, são coisas que a gente precisa se preparar, né? E poder realizar grandes coisas. Tem coisas que a gente só realiza se a gente tem um patrimônio guardado, né? E muitas das coisas que hoje a gente se beneficia no mundo, elas só existem porque alguém foi lá e fez, né? Então, isso também tem valor, né? E, por fim, a parte de aprender a investir. Por que a gente tem que investir bem, né? Primeiro, para entender como é que o mundo funciona. Então, o dinheiro hoje ele é um fator que interfere muito, né, na dinâmica mundial. Entender sobre investimento implica também entender um pouco de como que esse mecanismo funciona hoje em dia, né? Aprender a não ser enganado, porque é um mercado que, vou te contar, o que tem de enganação, né? De imagens falsas, é demais, né? Então, ajuda também a desenvolver essas habilidades, né? Ajuda a proteger esse patrimônio, como eu falei, que é vida, né? Então, eu preciso aprender a proteger a minha vida. Primeiro, de várias pessoas, né? De várias coisas. Tem uma tal de inflação aí, que se deixar, ela leva o nosso patrimônio inteiro hoje em dia, né? E ampliar também, né? Que essa vida possa ser bem utilizada, né? Que eu possa empregar isso em coisas que gerem valor, que gerem coisas positivas, não só para mim, mas para a sociedade como um todo, né? E aí, é mais do que sobre dinheiro, né? Eu falo que para ter uma boa vida financeira e para viver ter uma educação financeira bem feita, a gente tem que saber o que realmente importa. A gente tem que ter noções de hierarquia, né? Saber que o dinheiro é um meio, não é um fim, né? Que o porquê eu quero alcançar aquele dinheiro, para que eu quero alcançar aquele dinheiro e o como importam sim, e que se eu não faço isso corretamente, esse dinheiro perde o valor, né? Então, o valor do dinheiro e das coisas está muito do que isso que está por trás, né? Dessa parte não física que está por trás. Ter essa capacidade de construir a vida que a gente quer, se sentir livre nesse sentido, o que eu quero viver? E eu tenho capacidade de ir atrás. Eu vivi uma situação com meu sobrinho uma vez que me chamou muita atenção, eu estava querendo cultivar nele a gratidão por ter um carro. E aí eu comecei a frase assim, imagina se você não tivesse um carro. Você ia ter que andar na chuva e não sei o quê. E aí a resposta dele, devia ter uns 4 anos, a resposta dele foi assim, mas se eu não tiver um carro, eu compro um carro. Eu falei, e se você não tiver dinheiro? Aí ele falou, eu trabalho e ganho dinheiro. E aí eu fiquei assim, ele está certo. O que eu quero ensinar para ele? Não, você não pode trabalhar e ganhar dinheiro, não. Você vai ter que viver sem carro. Né? É isso que eu quero limitá-lo nesse sentido? Ou eu quero que ele se sinta capaz de que, se eu quiser, eu vou lá e eu alcanço as coisas que eu quero. Né? Então, existe também ampliar esse conceito de vida, né? Entender que a vida é mais do que o material. Né? Queria trazer algumas reflexões de como que a gente pode ensinar, então, a educação financeira para os nossos filhos, lembrando que aqui, como eu falei, estamos todos aprendizes, né? É sempre um processo de reajuste do que a gente está fazendo. O que as pesquisas acadêmicas mostram é que o exemplo é o maior ensinamento, né? Então, quando a gente vai ver educação financeira, a gente tem dois tipos, que é o comportamento financeiro e vou chamar assim, aspas, de conhecimento financeiro, que é o financial literacy, né? O financial literacy, ele é importante, mas ele não resolve, porque não necessariamente ele vai mudar o comportamento, né? E aí, no comportamento, o comportamento de quem está em volta, dos pais, né, do que se educa, ele faz muita diferença. Então, a gente pode nos perguntar, né? A gente sabe o porquê e o para quê que a gente faz as coisas que a gente faz, né? O porquê e o para quê a gente compra as coisas que a gente compra, porque os nossos filhos estão lá, né? O tempo inteiro olhando o que a gente está comprando, como que a gente está fazendo, né? E isso vai ensinando algo para eles, mesmo a gente sem saber, né? Quais são os conceitos e os ideais que eu quero passar para o meu filho, né? Então, essa experiência que eu falei do meu sobrinho, para mim, foi um alerta. Eu falei, eu vou parar por aqui, porque daqui a pouco eu vou passar para ele um conceito que eu não quero. Eu quero que ele tenha esse conceito, que ele pode. Né? Que ele precisa se esforçar, não é fácil, mas que ele pode se ele fizer esforço. Né? E, por outro lado, quais são as crenças, os preconceitos e as travas que eu não quero passar e que, às vezes, eu ainda tenho dentro. Né? Então, um aspecto que eu trabalho muito com os meus clientes, que é um pouco chocante, tá? Mas é real, é o medo de morrer de fome.
né? Às vezes a gente tem um medo de morrer de fome, que é assim, que desespera, que faz, às vezes, tomar decisões que não são inteligentes. E se eu for parar para pensar, peraí, mas eu vou mesmo morrer de fome? O que eu já tenho de habilidade, de capacidade para poder avançar nesse sentido, né? Então, algumas coisas eu não quero passar para minha filha. Esse medo de morrer de fome eu não quero passar para ela, né? Quero passar coisas positivas, né? Essa imagem de que o dinheiro é sempre ruim, né? Que o empresário é sempre mau, né? Isso faz sentido mesmo ou isso são imagens, né? Enfim, são muitas coisas, né? Uma coisa que eu tenho feito é aproveitar, então, essas situações do dia a dia para trabalhar esses conceitos e para reforçar comportamentos. Então, um exemplo bom, supermercado, né? Compras que você vai fazer com a criança, é sempre um momento de trabalhar. Eu conheço uma pessoa que tem uma experiência ótima com ovo de Páscoa, que a menina queria, porque queria comprar um ovo de Páscoa, aí o pai deu o dinheiro e falou assim, olha, vamos lá no supermercado só para você analisar, vamos fazer cálculos matemáticos, né? De quanto que custa. E, no final, ela voltou cheia de barra de chocolate para casa, porque ela percebeu que a barra... Ela podia comprar muito mais chocolate comprando a barra do que comprando o ovo, e ela, naquele momento, achou aquilo mais importante, né? Então, tem muitas coisas que a gente pode trabalhar nos conceitos em cima disso, né? Os pedidos de presentes, as compras impulsivas em supermercado, por exemplo, né? Não é à toa aquela gôndola lá perto do caixa, ela não está ali à toa, né? Aqueles itens não estão ali à toa. Aquela hora que você passa, ai, vou comprar isso, ai, vou comprar aquilo, ai, mãe, me dá isso, né? É um bom momento da gente trabalhar esses elementos. Pedidos de presentes, né? Entender que as coisas exigem esforços e que tem que fazer escolha. Eu tenho uma situação que eu vivi, né, na minha família, com os meus pais, muito nesse sentido, do tipo assim, o que você quer, né? Então, você quer uma festa de 15 anos ou você quer que a gente guarde esse dinheiro para quando você fizer 18 você comprar um carro? Hoje em dia é quase a mesma coisa, né? Então, a criança já começa a ter, o adolescente começa a ter noção, pô, então peraí, né? Eu preciso escolher. Quanto que eu vou envolver a criança na realidade financeira da família e o quanto que eu vou proteger, né? É claro que a criança e o adolescente não é interessante que eles tenham uma preocupação financeira excessiva, não está no momento, né, deles terem essa preocupação, eles estão formando a mente deles, né? Por outro lado, também não é para eles ficarem alheios, né? Você pode envolver, mostrar que é importante, colocá-los para favorecer na construção de algo, sem com que aquilo vire realmente uma preocupação, né? Estimular a iniciativa, esse ponto eu nem vou trazer não, porque o Paulo vai falar muito disso. Eu só queria trazer um ponto que vai ter a ver com esse assunto da mesada, tá? Um assunto que me preocupa na mesada é a vinculação da mesada com tarefas domésticas. Por quê? A gente tem que tomar muito cuidado, o que eu fico refletindo é assim, nem tudo é por dinheiro. Né? Tem coisas que a gente faz pelo bem. E se, por um lado, a gente tem que estimular a iniciativa, por outro lado, a gente tem que estimular a vontade de fazer o bem. Né? Então, tem coisas que você faz pelo bem e não pelo dinheiro. Né? E mesmo quando você precisa ganhar dinheiro, você pode ter um objetivo maior do que o dinheiro. Né? Então, são coisas que eu acho que a gente tem que cuidar. Se for dar a mesada, outra coisa que eu acho importante considerar, que ela tem um propósito. Né? Que não seja um dinheiro para a criança gastar com o que quiser. Né? Porque o nosso dinheiro não é assim. Né? O dinheiro tem uma necessidade. Né? E, às vezes, tem momentos de dar mesada, às vezes tem momentos de não dar. Né? Às vezes é o momento da criança assim, então agora vai lá, vender uma coisinha para você poder ganhar seu próprio dinheiro. Né? Enfim, tem muitas formas que a gente tem de trabalhar. E, para terminar, eu só queria deixar uma reflexão que é, qual que é o padrão de consumo ao qual eu estou acostumando o meu filho? E quais as consequências desse costume na vida futura dele? Porque, às vezes, a gente demora 20, 30 anos para alcançar algo, né? E, claro, que os nossos filhos vão viver conosco, mas, assim, será que algumas das coisas que, às vezes, eu acostumo o meu filho, no futuro vai ser uma resistência que vai... Né? Quantos jovens hoje a gente vê que não saem de casa porque estão acostumados com um padrão que não é um padrão de um jovem de 20 anos, né? E aí ele não se independe porque ele não quer abrir mão daquele padrão. É isso, vou chamar o... Bom dia a todos. Meu nome é Paulo Honório, eu sou advogado, sócio no escritório de advocacia, empreendedor, empresário, né, tenho algumas empresas também. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre esse tema, empreendedorismo. Né? Vou dividir minha apresentação em duas partes. Né? A primeira delas
a iniciativa como fator determinante para o empreendedorismo. Tá? E a segunda parte, vou falar um pouquinho da minha história, de como que eu aprendi empreendedorismo, porque eu sou ex-aluno aqui do Colégio Logosófico, estudante de logosofia, onde eu também, né, tive contato, né, com os elementos da pedagogia logosófica. Então, como que me foi ensinado isso? Tá? E, ao final, eu espero que talvez a gente possa juntos, né, pensar um pouco mais sobre o que é o empreendedorismo numa acepção mais ampla, né? Não é simplesmente abrir uma empresa, né, ou um negócio, qualquer que seja, e por que, então, ensiná-lo, né, o empreendedorismo a crianças e adolescentes. Tá bem? Então, parte 1. A iniciativa como fator determinante para o empreendedorismo. A logosofia ela tem um princípio muito interessante que se aplica a tudo. Esse princípio diz o seguinte: tudo começa na mente. Tudo. Então, se tudo começa na mente, o empreendedorismo também, né? Eu costumo dizer que a iniciativa, então, ela é a semente do empreendedorismo. E por mais que eu não possa ensinar uma criança, né, um adolescente, a como abrir uma empresa, como ter um próprio negócio, eu posso ensinar e estimular uma criança, um adolescente, a ter iniciativas, né? E esse estímulo à iniciativa faz nascer, ali na mente da criança, onde tudo começa, né, essa possibilidade de um empreendedorismo mais amplo. Né? E aí a lei de analogia, que é outra lei que a logosofia também anuncia, né, que existe no nosso universo, ela permite que a criança comece a conectar, né, essa semente da iniciativa com muitas outras coisas que ela vai fazendo ao longo da vida, né, como criança, depois como adolescente, depois como jovem, até se tornar um empreendedor no sentido amplo do termo, né, capaz de realizar muitas coisas. Então, é a lei de analogia que permite, né, que essa sementinha da iniciativa na mente da criança floresça depois em uma vida empreendedora. A criança pode começar sendo estimulada a criar suas próprias brincadeiras, né? Então, o Adriano falou muito sobre tecnologia, a gente sabe o tanto que isso é desafiador hoje, né? Com tantas opções, tantos tablets, né, tantos aplicativos e celulares, favorecer, estimular que a criança pense e crie aquilo que com que ela vai brincar. Antigamente era assim, né? Mas isso vem se perdendo, né? E isso pode ser estimulado novamente, quer dizer, que a criança cria suas próprias brincadeiras, né? Que a criança, desde cedo, aprenda que ela tem que pensar sobre os seus próprios problemas. Claro, o pai, né, o educador, sempre vai estar próximo, né, e encaminhando a solução dos problemas da criança. Agora, a criança tem que fazer parte da solução dos problemas dela. Ela tem que entender que ela não pode delegar, né, a solução dos seus próprios problemas para ninguém, nem para a escola, nem para a professora, nem para o pai. A criança tem que se colocar na posição ativa de resolver os problemas que aparecem na vida dela, né? Então, estou com um probleminha na minha tarefa da escola, como é que eu vou resolver? Né? Me desentendi com o meu primo, como é que eu vou resolver? Né? Quero dormir um pouco mais tarde hoje, né? Como é que eu vou resolver? Né? Quero o brinquedo que está com o meu irmão, como é que eu vou resolver? Né? Quer dizer, a criança tem que pensar, né? Ela tem que ser estimulada a resolver esses problemas. Né? Isso passa também pelos home skills, né? Desde cedo a criança entender que ela pode colaborar nas tarefas de casa, ter iniciativa, né? Mãe, eu quero te ajudar. Pai, o que você está fazendo? Né? Eu vou falar um pouquinho da minha história, mas eu sempre tive isso, né, essa característica, mas porque ela me foi estimulada, né? Muitas vezes isso não é natural na criança, mas pode ser. A mente da criança é terra virgem e fértil, né? O que a gente estimular, o que a gente favorecer que apareça ali na mente da criança acontece, né? Ela é muito dócil. Então, estimular que a criança tenha essas iniciativas dentro de casa, né? Isso também permite que essa semente da iniciativa floresça, né? E, além disso, a iniciativa com relação aos demais. A criança entender que ela não está sozinha no mundo, né? Que a vida dela não é o centro do universo, né? Ela está cercada de pessoas, dentro da sua própria casa, na escola, seus amigos, seus familiares, né? E todas essas pessoas que cercam a criança também têm problemas, precisam de ajuda. E muitas vezes a criança tem algo que ela pode oferecer aos demais, né? Ela está indo melhor numa determinada situação dentro da escola, numa matéria, né? Tem mais facilidade para uma determinada atividade. Por que ela não pode ensinar o irmãozinho que tem mais dificuldade, né? Por que ela não pode ensinar o coleguinha, né? Então, favorecer que ela tenha essa iniciativa, que isso seja natural na criança, né? Que ela não precise o tempo inteiro ser recordada disso, de tal forma, né, que
essa ajuda aos demais também apareça como um aspecto do empreendedorismo já desde a infância, né? E na adolescência? Como é que a gente pode, né, estimular a iniciativa? Na adolescência a coisa começa a complicar, né? Porque vem um fator interessante na adolescência, que eu vivi, né, imagino que muitos de vocês também tenham vivido, aquela coisa que chama dessa debilitação da vontade, é como se a gente ficasse mais preguiçoso, né? A gente não quer mais fazer tantas coisas, a gente quer ficar mais tranquilão, né? E isso é natural que seja assim, isso acontece mesmo, né? Agora, o educador, os pais têm que estar atentos a isso, né? Porque é possível reverter essa debilitação da vontade. É possível permitir que essa debilitação da vontade não seja tão intensa na adolescência, né? E muitas vezes essa debilitação da vontade ela está associada ou é causada por um outro fator que é essa hipertrofia da imaginação, né? O adolescente já começa a se ver fazendo coisas, né? Sendo o cara, né? Ou, né, a princesa, né? A mulher, né? Enfim, mas tudo irreal, quer dizer, na ilusão, né? Então, quer dizer, aquela vida que ainda não se vive, não se tem condições de viver, mas a imaginação faz parecer que já é uma realidade, né? Só que esse estímulo à imaginação, que vem muito forte na adolescência, inclusive pelas brincadeiras, enfim, pelos jogos, né, as coisas com as quais o adolescente hoje toma contato, né, isso, na verdade, faz com que a vontade se debilite, porque se eu imagino, eu me satisfaço com a imaginação e eu não quero viver, porque viver dá mais trabalho, né? Então, tentar tirar o adolescente desse excesso de imaginação e colocá-lo na realidade, né, para que ele viva as lutas, viva as dificuldades e aprenda a gostar dos desafios, né? E para isso o adolescente pode criar projetos, muitos projetos, né, em preencher a vida com coisas, né, que sejam interessantes e que ele goste de fazer, música, esporte, começar uma vida profissional, aprender finanças, né? Quantas coisas o adolescente não tem condição hoje de aprender pela internet, né? Curso, enfim, fazer com que o adolescente efetivamente viva, né, uma vida real e não essa vida da imaginação. E sempre pensando naquela espiral ascendente evolutiva, né, que o adolescente também tem problemas e ele deve ser, né, o resolvedor dos seus próprios problemas, ele também deve colaborar e ser estimulado a colaborar nas tarefas de casa e também a ajudar os demais. Né? Agora, como é que me ensinaram essas coisas? Como é que foi um pouquinho da minha história, né? Como é que é a história da minha vida relacionada ao empreendedorismo? Uma coisa que meus pais sempre me estimularam, meus professores também, e hoje eu reconheço que foi um aspecto docente muito importante para mim, foi aprender desde criança a gostar das coisas difíceis, né? Isso não é fácil. Como é que meus pais me ensinaram a gostar das coisas difíceis? Quebra-cabeças complexos, né? Jogos de tabuleiro mais difíceis, jogar xadrez, por exemplo, né? Quando eu estava mais no final da infância, né, eu lembro que minha mãe me levou na leitura e comprou todos os clássicos, Machado de Assis, Eça de Queiroz, né? Falou, vamos ler os livros difíceis, né? Ainda que você não entenda no primeiro momento, mas ter experiência de ler um texto difícil é importante já para a criança, né? Ainda mais num mundo onde tudo é rápido e digital, né? E stories de 20 segundos e, sei lá, 400 caracteres num post no Twitter, né? Quer dizer, fazer com que a criança comece a perceber que a mente dela tem que funcionar para as coisas difíceis e que ela pode se gostar de ser desafiada, né? Então, eu vivi muito isso na minha infância e hoje eu reconheço a importância disso, né? Essa busca pelo saber e pela leitura, né? Minha mãe e meu pai, eles me davam enciclopédias desde cedo, né? Mesopotâmia, Grécia Antiga, Egito, enfim. Às vezes eu ficava só interessado pelas imagens, né? Mas aquilo ali já era uma experiência difícil para a criança. Folhear uma enciclopédia, quer dizer, buscar um conhecimento que ela não tem, né? Eu lembro uma vez eu estava na casa da minha avó, entediado. Eu já tinha brincado de tudo que eu tinha, todos os meus brinquedos, né? E eu liguei para minha irmã mais velha, 10 anos mais velha que eu, e eu disse, Gra, estou entediado, quero brincar de alguma coisa nova, me leva no shopping, né? E ela falou, cria suas próprias brincadeiras. Eu lembro disso como se fosse ontem, né? Eu era criança ainda.
E criei várias brincadeiras, né? Eu criei com meus primos umas Olimpíadas que a gente fez, enfim. Meu pai me ajudou a criar um carrinho de rolimã. E são as coisas mais legais que eu lembro da minha infância. São as brincadeiras que eu criei. Né? E colaborar em tudo, né? Eu vivia na casa da minha avó, né? Era uma casa grande e sempre tinha alguma obra por fazer. Então, todo dia tinha um pedreiro lá, né? Gente, eu chapiscava muro, aprendia a fazer cimento, entendeu? Ajudava o cara em tudo que ele ia fazer, né? Meu tio ia arrumar um chuveiro, não, eu quero ir também. Como é que arruma esse chuveiro? Minha avó ia cozinhar alguma coisa, como é que faz esse negócio que eu estou fazendo aí? Eu quero ajudar, né? Enfim, mas por que eu tinha essa característica? Porque eu fui estimulado a isso, né? Porque eu fui estimulado a isso. Na adolescência veio essa debilitação forte da vontade, essa hipertrofia da imaginação, mas alguns projetos me ajudaram muito a viver dentro da realidade. Por exemplo, uma coisa que parece boba, né? Mas para mim foi muito legal e eu acho que foi minha primeira empresa, foi minha banda. Eu era vocalista e guitarrista de uma banda de rock, né? E ali era uma empresa, né? Eu tinha que negociar com os outros integrantes da banda qual que ia ser o repertório, o que a gente ia tocar, né? Que dia que a gente ia fazer show, como é que iam ser os ensaios, tinha que chegar na hora, né? Então, quer dizer, ter um projeto como esse faz diferença dentro do pensamento empreendedor. Né? Além disso, eu estava muito preocupado com o que eu ia fazer, né? Quando eu fosse fazer vestibular. Eu tive uma iniciativa de buscar as pessoas que eram amigas dos meus pais, né? O que eles faziam, então eu queria jantar com elas e conversar e saber da vida delas, né? E nisso aí, tive minha primeira proposta de emprego. No segundo ano do ensino médio, eu fui trabalhar como auxiliar administrativo numa empresa, né, de uma amiga da minha mãe, né, onde começou também um outro projeto. Né, mas eu fui estimulado a isso. Aí que está a questão. Quer dizer, meus pais podiam ter dito, não, meu filho, vai estudar. Não, que bom que você pode trabalhar também à tarde e estudar de manhã. Né? E hoje, como eu disse, o empreendedorismo é minha profissão. Eu vivo disso. Meu dinheiro nasce da geração de riqueza, né? Agora, isso é o mínimo. Uma vida empreendedora vai muito além de um negócio, né? Então, eu tenho usado esse empreendedorismo também como um método para a minha própria evolução. Pensar que a maior empresa que eu tenho é a minha vida, né? E tudo aquilo que eu aplico desde criança, né? Com essa semente da iniciativa pode ser usada também para o meu aperfeiçoamento integral, né? Então, eu tenho um plano de melhoramento pessoal que eu aprendi a fazer aqui na Logosofia. Né? Eu preciso melhorar no quê? Como? Um projeto. Né? Isso melhora a convivência comigo mesmo, não é? Porque aquele que é empreendedor sabe que ele vai errar, não sabe? Toda vez que a gente coloca um projeto no mundo, a gente sabe que ele pode não dar certo ou que ele vai precisar ser aperfeiçoado. Né? A nossa vida é assim também. Então, aprender a viver melhor com os meus erros. Isso torna a convivência mais harmônica com os demais, né? Porque se eu sei que eu erro, eu sou mais tolerante. Não é isso? E, por fim, saber que eu vou errar, mas que eu posso aperfeiçoar o meu erro para depois acertar, traz uma confiança real em si mesmo, baseada na experiência, né? E não naquela imaginação que a gente cultiva, né, muito na adolescência. Né? Então, são essas considerações que eu queria fazer hoje. Né? Agradeço o tempo de vocês. A gente fica tão feliz vendo ex-aluno falando, não é? No futuro serão os filhos de vocês que estarão aqui coordenando algum curso para a paz. Então, para a gente é uma honra, viu? A participação aí dos nossos ex-alunos numa atividade como essa e vendo o resultado na vida, né? Então, isso nos deixa realmente muito felizes. Nós vamos agora terminar a nossa atividade, como já foi falado, vocês buscando os filhos em alguns locais que eu vou mostrar. Nós vamos ter uma feira organizada ali no pátio ao lado do parquinho, para aqueles pais que quiserem comprar algum material em inglês, né? O colégio não tem nada, assim, nós não estamos recebendo nada, né? Pelo contrário, nós estamos oferecendo para vocês o desconto que a empresa está nos dando. Então, aqueles que quiserem podem ficar à vontade para conhecerem os materiais. No mais, agradecer aí a participação, a presença de vocês e dizer o seguinte, eu estava lá na cabine, observando o auditório, ouvindo, né, as apresentações, e encantada com vocês, porque a atenção, o envolvimento, né, eu ainda comentei lá, que plateia, né?
Então, muito obrigada. E que bom que nós temos vocês como pais de alunos aqui no nosso colégio. Então, aqui para buscarem os filhos, são esses os locais. E um excelente final de semana para todos. Muito obrigada.